Esse vídeo é para auxiliar o estudo do Livro dos Espíritos. Nosso objetivo aqui é tentar falar de maneira resumida e simples a condição humana na ótica espírita para nos ajudar a compreender melhor os livros da codificação e as obras complementares. No conhecimento espírita, nós temos a consciência de que Deus, o Criador incriado, causa primária de todas as coisas, é o princípio básico e principal de todo o universo, digamos assim. Então nós temos Deus como Criador do universo. Deus teria criado dois elementos básicos também do universo, que seriam a matéria e o espírito. Aqui, para ficar mais claro, nós vamos colocar dessa forma. Nós vamos colocar o fluido cósmico, que ele é a base de tudo que é matéria e energia no universo. E o princípio inteligente, que através do processo da reencarnação, passando por diversas experiências diferentes, ele vai chegar à condição de espírito. Lembrando que o fluido cósmico é a base de tudo que é matéria e energia. Então, qualquer forma que nós imaginarmos de fluido, nós estaremos falando de matéria e energia derivada do fluido cósmico. Para a gente entender como a vida funciona, há uma outra derivação do fluido cósmico, que também é uma forma de matéria, mas uma matéria mais sutil, um fluido, que nós chamamos de fluido vital. É necessário que haja fluido vital unido à matéria para que se dê a vida. Mas não somente isso. Vamos ver mais à frente que é preciso que haja um princípio vital. Esse princípio seria o ativador, aquilo que vai fazer com que o fluido vital se ative e aconteça a vida. Isso só é possível se houver ligado a ele um princípio inteligente. Então, nas plantas e nos animais, nós temos um princípio inteligente, o que faz com que haja a vida. Mas ainda necessariamente não é a vida inteligente como nós a conhecemos, a vida humana. Porque nós podemos ter, por exemplo, plantas, nós podemos ter bactérias e outros seres microscópicos em vários níveis, de vários reinos diferentes da natureza, que ainda estão no princípio evolutivo. Mesmo quando nós falamos de animais, como o cão, o gato, nós estamos falando de princípio inteligente, não de um espírito. Aí você pode perguntar, então o que é um princípio inteligente? É como os espíritos puderam nos passar essa ideia. Porque assim como um espírito, a gente não tem como ter uma definição exata, porque espírito não é matéria, é alguma coisa. Só que na nossa condição de entendimento atual, a gente não tem como entrar mais fundo nisso. Mas o princípio inteligente é algo que em alguns, talvez milhares de anos, no processo de reencarnação e crescimento, ele chegará à condição humana. Então um cachorro, um gato, um pássaro, eles têm princípio inteligente, mas ele ainda não tem um espírito. Eles sentem, eles têm emoções, alguns demonstram isso mais do que os outros, mas eles ainda não estão na condição de autoconhecimento e independência. Eles ainda são ligados principalmente no princípio do instinto e seguindo o que lhes é determinado pelos espíritos superiores. Então é preciso que você tenha o princípio inteligente, o princípio vital para ativar o fluido vital na matéria. Aí você vai ter a vida, não necessariamente a vida inteligente. Para você ter a vida inteligente, você vai precisar do espírito, ativando o princípio vital, que vai fazer com que o fluido vital funcione, e aí você vai ter a vida
como nós a conhecemos de um ser humano. Para continuar entendendo, vamos mostrar essa sequência de imagens. Nós colocamos um foco de luz, já que o espírito não tem forma. A gente não tem como defini-lo, segundo a própria espiritualidade, pelo menos para nós ainda na nossa pequena capacidade. Todos nós temos um perispírito. Esse perispírito seria um corpo fluídico que nos acompanha mesmo após a morte. Então, quando você vê um espírito, uma alma, um espírito desencarnado, nada mais que você está vendo do que o perispírito dele. Então, esse perispírito nos acompanha onde nós formos. Quando nós reencarnamos no planeta, nós absorvemos os fluidos desse planeta e damos a forma ao nosso perispírito. Para a nossa manifestação no mundo, nós precisamos de um corpo físico, de um corpo material. O espírito, ele precisa manipular a matéria para se manifestar no mundo físico. Mas como algo que não é material, pode manifestar-se em algo que é material. Justamente para isso, nós temos um intermediário, que é o perispírito, que ele tem essa particularidade de ser tão próximo à matéria e próximo ao espírito, mas não ser exatamente uma coisa nem a outra. E para ajudar ainda mais a gente compreender essa ligação, nós temos o que nós chamamos de duplo etérico. Na verdade, não é um segundo corpo espiritual, é uma extensão do nosso perispírito normal. Só que essa extensão é um pouco mais materializada e geralmente no nosso desencarne essa energia ela volta à natureza. Estaria aí possivelmente o nosso fluido vital, né, que nos ajuda a nos ligar ao corpo físico molécula a molécula. O nosso espírito influencia, age diretamente sobre o perispírito, seu intermediário. Esse, por sua vez, sobre o duplo etérico e o duplo etérico sobre o corpo físico, molécula a molécula. Então, todas as nossas manifestações se refletem no corpo físico. Mas é preciso lembrar que a recíproca é verdadeira. O que acontece ao corpo físico, o que nós fazemos ao nosso corpo físico, se reflete de volta para nós no nosso perispírito. Daí a importância de nós mantermos tanto nossa mente sã, quanto o nosso corpo são, para que possamos ter uma vida bem equilibrada. Olhando por outro ângulo, na verdade, nós não temos o nosso perispírito separado do nosso corpo, de modo a estarem lado a lado, mas na verdade estão juntos, unidos. Então nós mudamos o ângulo de visualização para tentar dar uma ideia melhor. Então nós temos o nosso duplo etérico, o nosso perispírito, e nós juntos, mas não necessariamente na mesma dimensão física. Isso é importante dizer. Além disso, quando nós falamos da nossa condição humana, é preciso levar em conta também um detalhe. O nosso organismo fisiológico, material, ele emite radiações, calor, eletromagnetismo. Então nós geramos em torno de nós um campo de energia natural, que faz parte da nossa condição cotidiana, né? Nosso corpo emite energia, emite eletricidade. Tudo isso faz parte da nossa realidade física normal. Tanto que se você pegar um aparelho capaz de medir campos eletromagnéticos, você vai conseguir identificar os chamados pontos de energia que nós temos em nosso organismo, que são, por exemplo, usados pela acupuntura. Além desse campo natural do nosso organismo, nós possuímos também as nossas irradiações mentais. Essas irradiações são geradas pelos nossos próprios pensamentos. Para nós espíritas, pensamento é matéria. Pensamento é uma forma de energia, porque afinal de contas nós gastamos energia física para gerar pensamentos. E a gente sabe que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, o nosso pensamento
ele consequentemente tem uma dimensão, ele tem um efeito. Embora na condição física a gente não perceba com tanta facilidade isso, mas nós geramos em torno de nós, com essas irradiações mentais, esse campo de energia que é criado pela nossa própria mente e nos caracteriza como indivíduos. Além disso, nós ainda influenciamos os fluidos que estão à nossa volta por essa condição mental. Nós atraímos esses fluidos e damos, digamos assim, potencial a eles, negativo ou positivo, dependendo daquilo que nos é habitual na forma de pensar. E podemos, inclusive, ser influenciados externamente pela vibração de outros indivíduos, encarnados ou desencarnados. O primeiro contato que nós temos com alguém, seja encarnado ou desencarnado, é via esses campos de energia que aqui nós colocamos separados, mas eles se fundem meio que numa coisa só, que nós denominamos a aura humana. Então é preciso compreender que esse circuito de forças, ele tanto funciona de dentro para fora, né? Nós emitimos essa energia constantemente do nosso ser, como nós também recebemos via esses campos os circuitos de força externos. É por isso que nós sentimos a presença dos nossos amigos espirituais, é por isso que nós às vezes notamos o ambiente, nós percebemos às vezes que uma pessoa não está bem, é através desse circuito de forças que nós usamos, chamados aura. Aí a gente pode estar pensando, bom, isso é muito complicado, é uma coisa muito complexa. Mas se a gente parar para pensar o nosso corpo, como a imagem está mostrando aí para vocês agora, o nosso corpo é tremendamente complexo, mas na verdade é um só. Nós temos um sistema esquelético, um sistema muscular, nós temos o nosso sistema circulatório, o sistema de nervos e de gânglios espalhados por todo o nosso organismo, mas na verdade ele forma apenas um indivíduo. Para ver como o nosso organismo é complexo e como a própria essência do ser humano é uma coisa complexa. Com base nisso, vai ficar mais fácil da gente ter uma ideia visual do que nos fala o Livro dos Espíritos e os livros complementares da codificação. Espero que tenha sido útil a vocês a explicação.